O Senhor esteja convosco. Ele está no meio. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola a seus discípulos. O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhe disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? E eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que ia receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós, que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos nesta liturgia o 25º domingo do tempo comum. Mudamos o foco sobre o que vínhamos refletindo nestes últimos domingos, sobre o caráter e a responsabilidade do discípulo, e focamos sobre a importância dos fins dos tempos, o tempo escatológico. À medida que avançamos para o encerramento do ano litúrgico, somos convidados a considerar a vinda final de Cristo e o juízo final como parte do nosso entendimento, parte da nossa fé. E o discipulado se encaixa dentro do contexto do cumprimento final do plano de Deus. Por quê? Porque nós seguimos a Cristo para poder estar um dia com Ele no reino eterno de Deus. A ideia do fim dos tempos traz pensamentos de julgamento. Na verdade, nossa tradição escatológica diz que haverá 2 julgamentos. Um julgamento pessoal, imediatamente após nossa morte, quando seremos confrontados com as especificidades de nossas vidas individuais, o que fizemos. E o último julgamento, no final dos tempos, quando tudo for revelado, o juízo final. O pensamento de um julgamento pode ser que seja suficiente para causar medo no coração de muitos. Talvez porque não caminham os caminhos retos do Senhor. Para não dizer então,
a ideia sobre ter que enfrentar 2 julgamentos. Às vezes, oscilamos entre a ideia da justiça divina, que exige que o bem seja adequadamente recompensado e o mal devidamente punido, e também a própria ideia da misericórdia de Deus, que esperamos que a misericórdia, seja generosamente estendida a todos nós. Ao começarmos hoje a considerar o fim dos tempos em nossa liturgia, somos convidados a olhar atentamente para o caráter do julgamento de Deus. Para começar, devemos lembrar que não temos como saber em primeira mão nada sobre o julgamento individual ou até mesmo o julgamento final. Podemos ter algumas percepções sobre a experiência de morrer, porque nós presenciamos pessoas morrendo, mas nada sobre o que acontece após a morte. Ninguém ainda retornou para dizer, é assim. No entanto, nossa tradição religiosa é bastante consistente em seu ensinamento sobre este assunto. Conforme evidenciamos nas leituras deste domingo 25º do tempo comum, ambos os testamentos insistem que a justiça de Deus não está de acordo com os padrões da justiça humana. Isso não significa que Deus seja caprichoso. Em vez disso, Deus é incompreensível, porque Deus é amor, e porque seu fundamento é a misericórdia. Isso sugere que Deus leva em consideração as circunstâncias e as fraquezas dos seres humanos, e não exige uma retribuição estrita e exata. Deus é amor, Deus é misericórdia. Porém, algo é necessário que seja feito da nossa parte. A primeira leitura exorta os pecadores a se arrependerem e corrigirem seus caminhos, a deixarem as práticas injustas e abusivas para se aproximarem de Deus. Já no Evangelho, se espera que os convidados para o reino ajam apropriadamente dentro da dinâmica desse reino, que é misericórdia, que é bondade e que é compaixão. Por este Evangelho, entendemos que os pensamentos de Deus não vão pela onda da meritocracia, algo que está muito em moda hoje, especialmente no Brasil de hoje. Esses pensamentos de Deus não levam em conta a onda da produção, do rendimento, como os de muitas sociedades atuais. Mas os pensamentos de Deus andam na direção das necessidades de todos serem atendidas e alcançarem, pelo menos, todas as pessoas, o mínimo de condições dignas para viver. Especialmente os pobres, as pessoas marginalizadas, as pessoas que vivem no contexto da rua, as pessoas oprimidas, tantos desempregados. Portanto, como discípulos e discípulas, não podemos reproduzir a mentalidade e as ações que geram desigualdades sociais entre nós. Não podemos reproduzir a mentalidade e as ações que destituem os direitos de tantos trabalhadores e trabalhadoras. Não podemos, como discípulos e discípulas de Jesus, sermos abusivos contra o nosso próximo, sermos injustos, como se essas formas fossem corretas e normais. E isto parece que é o que hoje nós vivemos nesse nosso Brasil. Mas não são.
Para Deus, não são. E a palavra de Deus é clara para conosco. Todos nós queremos a misericórdia divina. E para isso, para termos, devemos agirmos também nós, entre nós, uns para com os outros, misericordiosamente. No entanto, vemos que muitas vezes nossos corações nem sempre são generosos. Nem sempre são generosos o suficiente para alegrar com a misericórdia concedida aos outros. O que muitas vezes o nosso coração diz é: o outro merece isso. Bem feito. Eu lembro, creio que você também, que nós tínhamos até um quadro muito cômico, já um bocado de tempo atrás, que dizia, na imagem, de certas figuras de lideranças neste nosso Brasil: pobre tem que morrer. Olha a misericórdia de Deus. Jesus, quando estava na cruz, se entregando para a nossa salvação, o que disse àquele ladrão, pecador: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Misericórdia. Mas nós temos que fazer a nossa parte. É quase, muitas vezes, como se sentíssemos que Deus seja obrigado a distribuir misericórdia de acordo com o mérito. E olha, triste é porque é nós que queremos determinar os padrões deste mérito, ou a retribuição, muitas vezes desigual. Aquelas pessoas que às vezes persistem nestas demandas por uma retribuição tão rígida, olha, enfrentam apenas frustração para com Deus, mas também enfrentam amargura de coração para com aqueles que julgamos ter recebido mais do que merecem. Portanto, não vamos julgar. O julgamento é para Deus. Nós, a atitude é misericórdia, assim como Deus é misericordioso para conosco. Como discípulos e discípulas do reino de Deus, somos chamados para anunciar a boa nova do Evangelho. E parece incoerente da nossa parte proclamar a misericórdia de Deus e então ficar cheio de ressentimento sempre que outras pessoas experimentam esta misericórdia ou alcançam seus direitos, especialmente se são pobres. Essa mesma misericórdia divina pode operar em nós para abolir nossa mesquinhez e nossa indignação e substituí-las pela generosidade de coração. É isso que precisamos e, portanto, vamos pedir isto nesta Eucaristia. Mas além disso, pode também nos transformar completamente, para que possamos estender também nós misericórdia para o nosso próximo, em vez de exigir a retribuição. Por fim, o julgamento pertence a Deus, e somente a Deus. E Deus o exerce misericordiosamente, como escutamos nesta palavra que hoje nós acolhemos. Somos nós chamados a nos conduzir com o mesmo tipo de generosidade que Deus assim age para conosco. O mesmo tipo de amor, o mesmo tipo de misericórdia. O apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, é para nós um exemplo desse tipo de generosidade, de doação generosa. Viver para Paulo é Cristo, e Cristo é amor, amor que se doa a todos,
e preferencialmente às pessoas sofridas e marginalizadas, para que nele todos tenham vida e a tenham plenamente. Oremos, portanto, caro fiel, para que por este pão da vida que celebramos nesta Eucaristia, pão que nos alimenta, tenhamos nós clareza da nossa fé, coragem de agir com amor e misericórdia, coragem de sermos fraternos para com todas as pessoas e para com toda a criação de Deus. E concluo, falando em criação de Deus, nesta imagem de julgamento, juízo final, muita gente imagina fogo, destruição. Não que estamos perto, porque não sabemos a hora nem o dia, mas nos alerta o nosso Papa Francisco do nosso compromisso para com a criação de Deus. E olha o Brasil de hoje, quantas matas estão ardendo em chamas, destruição total da fauna e da flora do nosso Pantanal mato-grossense. Aqui recente, ontem, no sul do nosso estado, queimadas devastadoras, a Amazônia, e pelos canais de comunicação que temos, ouvimos que muito é pela imprudência da nossa parte, das nossas leis e de nossos legisladores, e da imprudência de tantas pessoas que ateiam fogo à criação de Deus. Peçamos a Deus misericórdia, peçamos a Deus perdão, porque destruindo a criação, destruímos a nós mesmos e o plano de vida digna para os filhos e filhas de Deus neste mundo, a caminho do reino eterno. Tenhamos fé. Vamos agir com prudência e amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.